Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe. Quero desejar para você nesta noite todas as bênçãos de Deus, que o Senhor te dê forças, ânimo e coragem, e que o mesmo sentimento de Jesus Cristo possa estar nos nossos corações. Sentimento de amor, de compaixão, de mansidão, o sentimento, meus irmãos, de Cristo possa estar nos nossos corações. Peço para você ficar até o final, porque estaremos fazendo uma oração juntos. Eu estarei trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. No livro de Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nos traz um ensinamento da palavra de Deus, fazendo uma referência, meus irmãos, que o mesmo sentimento de Cristo, isso mesmo, que havia no seu coração, pudesse estar também nos nossos corações. E ele disse assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, conforto, consolação, isso mesmo, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, são exemplos, meus irmãos, de virtudes de Cristo, ele disse, para que pudesse também fazer parte e estar nos nossos corações. E ele disse: completai o meu gozo, a alegria de Paulo, a satisfação de Paulo, que estas virtudes de Cristo que habitava nele, pudesse também habitar em toda a igreja, em toda a comunidade, no coração de todas as pessoas. E ele disse: o meu gozo, olhe bem, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, olhe bem, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Quem, meus irmãos, está em Cristo, que entrega a sua vida para Ele, consegue sentir, ter uma vida transformada, um coração, meus irmãos, transformado, cheio de amor, de misericórdia, de consolações, de afeto, as virtudes do Espírito Santo sobre a sua vida. E o interessante é o que ele disse: nada façais por contenda ou por vanglória. Um coração transformado, uma vida transformada, não há interesse, meus irmãos, de fazer nada por competição, nada por contenda. Quando alguém, meus irmãos, diz: eu vou fazer isso melhor do que o outro, vou me empenhar aqui com sentimento de vanglória, isso mesmo, ou até mesmo fazer algo, meus irmãos, por contenda. Ele disse: nada façais por vanglória ou por contenda, isso mesmo. Tudo na nossa vida tem que ser feito, meus irmãos, por amor, misericórdia, afeto. Olha aqui: mas façais por humildade. O problema, meus irmãos, não está no querer, no sonhar, no desejar, mas está no sentimento do coração das pessoas. Quando o coração está transformado, semelhante ao de Jesus Cristo, os seus sonhos, os seus projetos, isso mesmo, os seus desejos, não são, meus irmãos, por contenda, por vanglória. Você não quer, meus irmãos, prosperar, você não quer crescer, você não quer fazer nada por vanglória, por ser melhor, para pisar no outro, para, meus irmãos, criar contendas, por orgulho. Não, meus irmãos, quando nós somos transformados pelo amor e pelo Evangelho de Jesus Cristo, os nossos sonhos, projetos, a nossa vida, tudo na nossa vida é feito por humildade.
isso mesmo, por amor, isso mesmo. E ele disse, mas tudo seja feito, olhe bem, mas façais tudo por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E considerar os outros superiores a si mesmo. A gente deve olhar para os outros, não com superioridade. Ah, eu sou superior, eu sou melhor, isso mesmo. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que nós devemos dar honra uns aos outros, tratar os outros com superioridade. Uma pessoa curada, ela dá honra aos outros, ela trata os outros, meus irmãos, não querendo diminuir, isso mesmo. E ele disse, preste bem atenção, que interessante isso, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É o problema que a gente vê hoje. As pessoas, meus irmãos, elas andam tão magoadas, as pessoas, elas andam, meus irmãos, feridas emocionalmente, isso mesmo, que elas precisam querer humilhar ou querer se mostrar-se melhor do que as outras pessoas, para que elas possam se sentir bem, isso mesmo. Não, meus irmãos, quando nós somos transformados pelo Evangelho, pelo amor de Jesus Cristo, nós honramos, tratamos as pessoas com respeito, damos honra e até mesmo tratamos os outros com superioridade. O que Jesus fez com os seus discípulos, Jesus lavou os seus pés, dando um exemplo de honra aos seus discípulos, isso mesmo, lavando os seus pés. O mestre se fez menor, isso mesmo. E é isso, o exemplo de Cristo para as nossas vidas. É tanto que aqui na frente, ele disse assim, preste bem atenção, de sorte, nada, não atente cada um para o que é propriamente seu. Quer dizer, não busque apenas interesse para o que é apenas seu, propriamente seu. Este é uma vida, um coração transformado. Ele não busca interesse apenas propriamente para o que é seu. Mas ele faz o quê? Mas cada qual também para o que é dos outros. Você cuida e você zela por aquilo que Deus te dá, mas você tem amor e você, meus irmãos, deseja que os outros prosperem, que os outros cresçam. Você deseja que os outros, meus irmãos, possam estar bem. Isso mesmo. Um coração, meus irmãos, quando ele não está bem, é aquele coração que busca os seus interesses próprios. Enquanto os seus interesses estão bem, ele busca ver a ruína dos outros. Um coração de Cristo, semelhante ao de Jesus, você busca estar bem, mas você sempre busca ajudar, estender, ver o outro bem. Isso mesmo, ver o outro bem. E ele disse assim, olhe bem, de sorte que haja em vós, olhe bem, isso aqui é o mais importante, que coisa maravilhosa, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento de Jesus Cristo tem que estar nos nossos corações. O mesmo sentimento de amor, de humildade, de compaixão, isso mesmo. Em honrar as pessoas, isso mesmo. Tratar as pessoas com honras. E ele diz, de sorte que haja o mesmo sentimento em vós que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, meus irmãos, ele era Deus encarnado entre nós. Isso mesmo. Jesus era Deus entre nós.
Mas ele não tomou isso como a regra para se sentir-se superior a ninguém. Ao contrário, ele se fez humilde, manso e servo de todos, sendo Deus entre nós. Que coisa maravilhosa! De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Poderia dizer, não, eu sou Deus. Não, exigir, cobrar, mandar, isso mesmo. Se sentisse, ao contrário, Jesus, meus irmãos, ele tratou as pessoas com honras. Foi manso, foi humilde, foi servo, se dispôs de tudo que era isso mesmo, que realmente lhe pertencia, para servir a todos. E diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo. Quer dizer, ele aniquilou-se todo o sentimento, né, que embora não tinha isso mesmo, mas o sentimento, porque ele era Deus, né, ele poderia dizer, não, eu sou Deus, e querer cobrar ou exigir algo, não, de forma alguma, até então, porque não é esse o sentimento que o Senhor, ele tem. Olhe bem, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que coisa maravilhosa! Jesus se fez semelhante aos homens. O passo de um cristão é isso, meus irmãos, ele reconhecer que ele é igual, isso mesmo. Ele está em honra, Deus está abençoando, Deus está honrando, mas saiba que tudo é pela graça de Deus sobre a sua vida. Honre as pessoas, trate as pessoas sempre com honra, com respeito, com humildade, com mansidão. Isso mesmo, é isso que Jesus ele espera de nós. Se Jesus sendo Deus, ele aniquilou-se e ele se fez como homem, como qualquer outro, que coisa maravilhosa. Olha aqui, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, crente cristão orgulhoso não faz parte do chamado. Jesus, sendo Deus, humilhou-se. Que coisa maravilhosa! Humilhou-se para servir o outro. Humilhou-se até a morte de cruz, para que houvesse salvação. Que coisa maravilhosa! É isso o chamado de Jesus Cristo, a carreira de Cristo sobre as nossas vidas. Que possamos, meus irmãos, dar este exemplo, o exemplo de Jesus sobre a vida de cada um de nós. Possamos ter este exemplo. Amém? Que possamos, meus irmãos, ser manso, humilde, isso mesmo, como Jesus ele foi. Mas olhe a recompensa daquele que é manso, humilde, daquele, meus irmãos, que compreende que ele não é nada, mas que Deus ele é tudo, que Jesus Cristo é tudo, que ele tem um propósito de servir aqui nesta terra. Olhe o que foi que Jesus ele recebeu. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome. Jesus, meus irmãos, ele cumpriu a carreira. Jesus, meus irmãos, ele foi manso, humilde, se fez servo de todos. Mas também, meus irmãos, a ponto de ser manso, humilde, até a morte de cruz, e servo, né? Até a morte. Mas Deus o colocou sobre o nome de todos,
aquele que é manso, que é humilde. Esse, meus irmãos, aquele que é servo, aquele que ama, aquele, meus irmãos, que a sua vida é semelhante à de Cristo, esse receberá, meus irmãos, o prêmio da salvação em estar com Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Pois então, coloque a palavra de Deus no seu coração e seja obediente, seja servo. Isso mesmo. Receba esse mesmo sentimento no seu coração. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Amém? Eu creio que Deus vai te abençoar muito, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude a divulgar, meus irmãos, este canal, para que possamos alcançar vidas. Amém? Aqui, meus irmãos, o propósito é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nesta noite, Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, pelos teus servos. Pai, abençoa cada um que está nos acompanhando, Senhor, que possamos crescer, ser humildes, mansos, servos, ser semelhante a Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso maior exemplo, Senhor. Nos dá um coração limpo, santo. Pai, se existir alguém que está magoado, magoada, que está passando um problema de saúde, que está enfrentando uma enfermidade, um problema na sua vida, na sua família, na sua vida econômica, Pai, que seja curado, Senhor, que seja livre, que seja liberto. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, cura, livra, liberta, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu declaro a cura, a saúde, a libertação nesta vida, nesta casa. Receba a bênção de Deus, seja curado, seja livre. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? Um beijo no seu coração. Eu oro por você e você ora por mim. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo você.